Moçada, tudo bom? Devido aos acontecimentos recentes, parte da nossa disciplina vai ser EAD, né? A aula de hoje vai ser a disciplina de Geomorfologia Dinâmica, tá? A gente vai disponibilizar materiais para vocês poderem seguir, tá? Materiais em formato PDF. A gente vai dar sequência à aula passada que a gente estava falando sobre as teorias geomorfológicas, né? E nós falamos sobre a teoria de Davis, tá? Do ciclo geográfico de erosão, aliás, o ciclo geográfico, o ciclo de erosão, né? Que vocês vão ter que entregar a resenha daqui a 3 dias úteis, né? A teoria de Davis, basicamente, resumindo bem, né? Ela fala sobre a evolução do relevo, né? E ela se baseia também no nível de base, tá? Ele ele edifica a teoria dele através dos conceitos de estrutura, processos e formas, tá? Nós falamos também de Penck, né, do Walter Penck, no qual ele vai falar do recuo paralelo da vertente, né, no qual os processos de desagregação mecânica eles ocorrem de forma paralela à vertente, tá? E a aula de hoje a gente vai falar, nós vamos dar sequência às teorias geomorfológicas e a gente vai falar sobre Lester King, tá? Lester King foi um geógrafo que ele estudou muito, um geógrafo da África do Sul, que ele estudou a evolução, a gênese e evolução das paisagens sul-africanas. E ele teve a ideia de que o relevo ele evoluía através de períodos rápidos e intermitentes de surgimentos. E eles eram separados por alguns períodos de estabilidade, tá? Longos períodos ou moderadamente longos, não rápidos períodos, porque eles deveriam formar o que ele dá tempo para formar o que ele chamou de pediplano. Tá joia? Da mesma forma que Davis, ele falou que a evolução do relevo vai formar um tal de peneplano, né, uma superfície plana, né, de planura geral, e Penck falou de um tal de prima Rumpf, não sei como é que se pronuncia, uma palavra em alemão, né, que é uma superfície primária de planura extensa. Lester King também falou dessa superfície, né, de uma superfície semelhante a essa, porém formada em outras condições climáticas. E para poder formar esse pediplano, há necessidade de que o período de estabilidade ele seja relativamente longo. Bom, daí não tem muita diferença de Davis e de Penck. Bom, tem diferença, né? Apesar dele utilizar os conceitos evolutivos de Davis, quais conceitos evolutivos que eu estou me referindo? O conceito, quando ele fala que o relevo ele passa por um estágio de jovem, né? Um estágio jovem, depois ele vai para um estágio maduro, né? Depois ele vai para um estágio que seria um estágio senil, vamos dizer assim, né? Que é o último fase de evolução do relevo, depois o ciclo recomeça, né? Ele também traz essa ideia, tá, de relevo jovem e relevo maduro, tá? E ele também traz a ideia de Penck, quando ele fala do recuo paralelo da vertente, né, de Penck. Davis ele utiliza esses conceitos dos autores passados, tá? Como é que é a paisagem, a evolução da paisagem que Davis propôs? Né? Davis ele partiu das paisagens áridas, tá? Das paisagens secas da África do Sul, e ele entendeu a vertente, ele separou ela em diferentes formas, diferentes geoformas, no qual terão diferentes processos, né?
inicialmente ele falou que é uma tal de cornija, ou então free face, né, que é a face livre, tá? Que ela vai ser formada através do recuo paralelo, né? Os processos erosivos vão fazer com que se acumulam detritos divertentes, né? Que também são chamados de talos, tá? E esses detritos divertentes, à medida que eles vão se acumulando e vão descendo mais a encosta, eles vão formando o que ele chamou de pedimento, tá? E à medida que a paisagem vai ficando mais plana, tá? Vai se alongando mais, é o que ele chamou denominou de P de plano. Para poder ficar fácil da gente poder visualizar aqui na nossa realidade, vamos pensar a ida daqui de Senhor do Bonfim até Juazeiro Petrolina, tá? Quando a gente passa ali depois de Jaguarari, a gente começa a ter uma paisagem plana, né? Como dizem lá em Minas Gerais, é reto toda a vida, né? Você pode andar a vida inteira que você vai andar numa superfície reta, né? Reta demais a conta até. Com alguns morros testemunhos, né? Alguns afloramentos de rocha que estão, né, aliás, algumas áreas rochosas, né, rochas aflorando, que estão alçadas na paisagem, né, ou seja, alguns morros testemunhos, alguns Inselbergs. Tá. Essa paisagem plana que a gente vai ter toda a vida é o que o King ele chamou de pé de plano. Tá joia? É a superfície pediplanada. À medida que essa paisagem, esse pedimento, ele cobriu uma topografia que era previamente existente a ele, tá? Então, em alguns locais, esse pedimento vai ter algumas baixadas, vou chamar de baixada, mas o nome seria bajada ou badarra, barrada, ou sei lá como é que se pronuncia, mas é assim que escreve, tá? Essas áreas, né, de irregularidades topográficas seriam resquícios de relevos passados que foram preenchidos por sedimentos, porém esse preenchimento de sedimento não foi suficiente para poder deixar ele em formato plano geral, tá? Ou seja, então há algumas irregularidades topográficas. Mas como é que o cara, essa vertente, esse recuo lateral da vertente, ou então recuo paralelo da vertente, tá? Que vai ser o pivô motriz, tá? Aliás, o pivô e a força motriz para poder evoluir, que vai agir na evolução do relevo, vai ser formada através da desagregação mecânica. Imagina uma primeira fase no qual a gente tem o relevo, vamos colocar assim, intacto, colocar muitas aspas nesse intacto, tá? No qual, à medida que o tempo passa, os processos erosivos eles vão atuando, tá? Eles vão atuando e vão comendo parte da paisagem e que esse sedimento vai sendo depositado numa parte mais baixa, tá? E à medida que os processos erosivos também eles continuam, eles vão dar sequência, tá? O relevo ele continua sendo comido, continua sendo erodido, tá? Continua havendo o processo de desagregação mecânica através do recuo paralelo da vertente, tá joia? É assim que ele imaginou que os relevos iriam evoluir. Isso nas paisagens na qual ele estava estudando, as paisagens semiáridas.
tá? E esse material erodido, esse material sedimentar, né, esse pedimento, ele vai se depositar na parte mais baixa da paisagem, formando o que ele chamou de pediplano. Bom, o processo de a evolução da vertente, de acordo com Davis, ela tem três fatores principais, aliás, três fatores importantes que eu vou chamar a atenção aqui, tá? Um é a incisão fluvial, tá? Outro, a regressão da vertente através do recuo paralelo, e outro que é o rastejamento ou o creep, tá? Bom, Davis ele falou o seguinte: as paisagens planas, horizontalizadas, pediplanadas, os pediplanos, eles estão vinculados ao estabelecimento de clima seco. Bom, então a gente está vendo aqui se o cara está falando o clima influenciando no relevo, que a gente está vendo que é uma geomorfologia climática, né? Entretanto, o relevo ele vai evoluir horizontalmente e vai evoluir verticalmente, né? Ele vai escavar, o vale ele vai ser escavado. Esse desenvolvimento vertical do relevo, da paisagem, está relacionado a climas úmidos. Tá joia? Está relacionado a climas úmidos. Uma diferença da teoria de King para a teoria de Davis é que, bom, o Davis ele considerava, tá, aquele conceito que nós conversamos sobre o nível de base, né, que foi fundamentado por Powell em 1875, tá, nível de base geral, né, que depois de um tempo foi chamado de nível de base geral. Powell simplesmente chamou de nível de base. Davis ele não parte do nível de base na teoria dele. Aliás, Davis não, King, desculpa. King ele não vai entender a partir do nível de base. Ele não considera o nível de base. Entre aspas, ele considera um nível de base local, tá? O que é o nível de base local? Bom, eu falei que o nível de base geral seria o mar, né? Que as paisagens elas vão ser erodidas até chegar no nível do mar, né? Seria o máximo de erosão que um rio conseguiria promover, né? Já o nível de base local, de novo, vamos pegar aqui nossa região, o Rio São Francisco, tá? Os afluentes do São Francisco. Os afluentes do São Francisco, os tributários, né, vão pagar tributos a ele, eles não podem erodir até chegar numa cota mais baixa do que o Rio São Francisco. Os afluentes do Rio São Francisco, próximos aqui de Juazeiro e de Petrolina, se eles erodirem e chegarem numa cota mais baixa do que o Rio São Francisco, eles não levam sedimento, não levam água para o São Francisco, mas sim o São Francisco que vai levar para eles, né? Bom, então os rios, por exemplo, o Rio Salitre, de Campo Formoso, o máximo de erosão que ele vai conseguir fazer é até chegar numa cota similar à cota do Rio São Francisco na região. Então o Rio São Francisco ele está controlando os processos erosivos aqui, servindo como nível de base local, tá? Então o King ele vai entender na teoria dele como nível de base local e não mais o nível de base geral como o Davis entendia. Tá joia? Bom, dando sequência, tá? A gente, em contraponto, já que King... uma coisa, o King ele foi muito importante para a geomorfologia brasileira. Ele teve no congresso da União Geomorfológica, agora me fugiu o nome, tá? Mas o do Congresso Mundial de Geomorfologia. Aliás, União Geomorfológica não, tá também Congresso Mundial de Geomorfologia não, de Geografia, que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? E depois desse congresso ele foi convidado pelo IBGE para poder estudar o desenvolvimento da paisagem do Brasil. E ele publicou um artigo muito interessante chamado Geomorfologia do Brasil Oriental, tá? Por favor, dê uma olhada nesse artigo, tá? Eu vou colocar o nome dele aqui.
vocês conseguem achar ele no Google, tá? Vocês digitarem lá, chama Geomorfologia do Brasil Oriental. Ele saiu na Revista Brasileira de Geografia, se eu não me engano, em 56, tá? Bom, dando sequência agora, a gente vai falar de um outro cara, de Hack, John T. Hack. Esse cara, ele trouxe um outro entendimento para a geomorfologia, tá? Esse cara, ele falou a teoria dele, teoria do equilíbrio dinâmico, no qual os processos erosivos eles vão ser entendidos como os resultados de balanço dos diferentes processos morfogenéticos. Então o cara ele pega uma paisagem, tá? No qual essa paisagem passa por geologias mais resistentes, até geologias moderadas e geologias fracas. Então, rochas com diferentes graus de resistência ao intemperismo, né? E o balanço, evolução da paisagem vai ser o balanço entre os diferentes processos morfogenéticos que vão acontecer nessas diferentes regiões geológicas, nessas diferentes províncias geológicas, tá? No qual nós temos dois fatores de energia. Um, digamos, seria o processo, uma energia que vai promover os processos erosivos vindos da água da chuva, tá? Que vai carrear sedimentos ao longo da vertente, tá? Promovendo diferentes processos erosivos também. E a gente tem também uma energia interna. Bom, da mesma forma como os outros autores falaram de processos tectônicos, tá, para o rejuvenescimento de relevo, Hack também considerou os processos tectônicos. Seriam as energias internas, né? As forças endógenas, tá, que vão rejuvenescer o relevo. Então o cara ele falou que bom, aí ele entendendo a evolução dessa forma, ele imaginou que um rio, tá, quando promover sua incisão fluvial, ele vai possuir uma relação muito próxima, uma íntima relação com a estrutura geológica. Nos locais onde a geologia for mais resistente, o vale o escavar o vale, o desenvolvimento do vale, ele vai originar vales mais fechados. Bom, porque ele vai conseguir se aprofundar muito mais do que se alargar, tá? O desenvolvimento dele vai ser muito mais vertical do que um desenvolvimento horizontalizado, tá? Com interflúvios distantes. Já numa geomorfologia, num relevo mais moderado, ele já vai conseguir ter o desenvolvimento de terraços, tá? De planícies. Num relevo, uma rocha mais friável, os terraços serão maiores, os planícies serão maiores, tá? Bom, além disso tem a questão da influência da geologia, né? A gente vai ter a influência do ΔH, né? Da diferença de potencial, ou seja, o trabalho, o que ele vai, a força que ele vai ter aqui para poder escavar vai ser muito menor do que essa força de cá. Sem falar também que devido à energia interna, né, os processos tectônicos, nós vamos ter falhas, tá? A gente vai ter fraturas, no qual os rios eles vão em alguns locais, nesses locais mais falhados, né, que a gente teve uma morfodinâmica mais rúptil, né, que gerando mais rupturas, gerando mais falhas, mais degraus, mais soleiras,
os rios eles vão acabar escavando mais, tá? Bom, o RAC ele verificou que a declividade dos canais fluviais vai diminuir de acordo com o comprimento do rio. Ou seja, vamos aproveitar esse bloco de diagrama aqui, tá? E fazer um eixo XY, no qual aqui a gente vai ter declividade e aqui a gente vai ter o comprimento do rio. O comprimento do rio, tá? Bom, quando a gente quanto mais próximo do eixo aqui, né, mais próximo da nascente dele, então o rio ele vai ter declividades maiores, tá? E à medida que ele vai se distanciando da nascente, a declividade vai sendo menor, tá? Bom, isso aqui que a gente está desenhando é um perfil, né? Isso aqui é um perfil do rio, tá? Perfil topográfico do rio. Isso aqui seria um perfil ideal. O RAC ele não entendeu que há esse perfil ideal. O perfil ele vai ter rupturas, justamente por conta de processos tectônicos, tá? De processos neotectônicos, ou então onde a gente tiver esses contatos geológicos. Vamos tirar esse perfil ideal aqui. Onde a gente tiver esses contatos geológicos, por exemplo, a gente vai ter uma quebra. Tá? Bom, que essa quebra pode ser tanto por conta de contato geológico, e aqui agora a gente está numa rocha mais friável, tá? Como também por conta de forças tectônicas. Aí o RAC ele vai desenvolver um índice, tá? Chamado de índice SL, que é o Slope versus Length, né? Que é a declividade dividida pelo comprimento do rio. Tá? Que a gente vai ter um índice que muitas vezes é usado como índice de neotectônica, quando se tem um mapa geológico, você sabe perfeitamente onde um rio deixa uma geologia mais resistente, ele passa por uma mais moderada, ou entra por ou ele sai de uma moderada e entra numa geologia mais resistente, né? Ou se ele está numa mesma geologia e você há uma alteração desse índice, e você há uma alteração desse perfil, tá? Desse perfil dinâmico, aí a gente consegue falar sobre neotectônica. Né? Do contrário, o que nós vamos conseguir fazer quem sabe, identificar quando a geologia muda, né? Quando a gente tem uma alteração no substrato geológico. Bom, dando sequência tá, ao RAC, bom, aliás, antes da sequência, deixa eu voltar um pouquinho, daí vocês estão vendo, a gente sai de um cara, do Lester King, que ele vai falar muito sobre o que ele vai falar, a teoria dele, ele vai trazer sobre a geomorfologia climática, né? E a gente chega num cara, no RAC, que o que ele vai falar é sobre a influência das diferentes resistências geológicas, tá? Na evolução do modelado, tá? Em como que o relevo ele vai se desenvolver, ele vai ter sua escultura, ou seja, a diferença desses diferentes sistemas, diferentes processos morfogenéticos, tá? Na gênese do relevo. Agora a gente vai passar para uma outra teoria, tá? Para uma outra ideia, que é chamada de biostasia e resistasia. Particularmente eu gosto muito disso. Bom, então já fica uma dica aí. Particularmente eu gosto muito disso. Então, quem sabe numa prova ou numa lista de exercício cobrar alguma coisa sobre biostasia e resistasia, tá? Bom, isso foi uma ideia que nasceu na pedologia, tá? Porém, na época que ela nasceu na pedologia, ela não vingou, não teve digamos assim, tanta empolgação com ela. Tá? Já o pessoal da geomorfologia se empolgou demais da conta com ela, porque ele explicava muita coisa, né, que se você entender o relevo só como clima, só como estrutural ou só como climático, ele fica um pouco difícil de você explicar.
E a biostasia e resistasia, ela daria conta de preencher algumas lacunas, tá? Bom, vamos lá então. O que é essa ideia, essa teoria de biostasia e de resistasia? Bom, ela fala basicamente de alternância de fatores climáticos, tá? De fases climáticas. Ora, o relevo, ora a paisagem, ela está submetida a uma dinâmica climática mais úmida, ora a paisagem está submetida a uma dinâmica climática mais seca. Nesses momentos de maior umidade, a gente vai ter um maior desenvolvimento do manto de intemperismo. Bom, o que é isso, desenvolvimento do manto de intemperismo? Tá? A gente está falando que a gente vai ter um desenvolvimento maior do elúvio. Eu não acertei a cor, me desculpem, estou aprendendo a mexer com esse trem aqui. Tá? A gente tem um desenvolvimento maior do elúvio, ou seja, do manto de intemperismo. Tá? Ou seja, do solo, do horizonte C, a rocha intemperizada. Bom, nessas fases, nesses momentos mais úmidos, a gente tem, além do desenvolvimento do manto de intemperismo, o aprofundamento dos vales, tá? E o estabelecimento, eu não anotei aqui, tá? Eu faço a anotação de vocês aqui, aí, o estabelecimento de maior da vegetação. Bom, vamos lá. Se a gente tem um desenvolvimento do manto de intemperismo, ou seja, a rocha ela vai se intemperizar mais. Então, a gente tem um maior desenvolvimento do horizonte C. Por consequência, um maior desenvolvimento, bom, não consequência, sim, mas vai ser uma consequência, tá? Um maior desenvolvimento do horizonte B. A gente não tem um horizonte B espesso logo em cima da rocha. A gente tem um horizonte B espesso acima do horizonte C, tá? Se a gente tem um longo horizonte B, um horizonte B desenvolvido, ou seja, um solo desenvolvido, poroso, com capacidade de armazenar muita água, tá? Assim como também no horizonte C, armazenando muita água. Bom, então a gente tem condições de crescimento da vegetação. Tá? E aí é uma coisa interessante. Quando a vegetação cresce, tá? O crescimento das raízes ela vai fazer com que novas zonas sejam exploradas, contribuindo assim para o intemperismo de origem biológica. Tá? As raízes têm exudados radiculares, elas têm ácidos orgânicos que vão auxiliar na decomposição de minerais. Da mesma forma, uma raiz, vamos colocar, de repente perde, aqui essa raiz morre, tá? Perde a conexão para alguma coisa, a raiz morreu. Essa raiz vai se decompor e vai contribuir com material orgânico. Tá? Esse material orgânico vai continuar, o processo de decomposição dele vai fazer com que ácidos orgânicos sejam feitos, tá? Sejam sintetizados. Então vai contribuir com o intemperismo de minerais, tá? Bom, então em épocas de biostasia estão associados ao estabelecimento de vegetação de maior porte, tá? Estão associados ao desenvolvimento do solo, no qual aqui a gente vai ter um horizonte A, um horizonte B, um horizonte C, tá? E a rocha inalterada. Tá joia? Bom, eu falei aqui que a gente tem um aprofundamento dos vales, um desenho que eu não fiz, né? Ficaria um pouco complicado. Por que o aprofundamento dos vales? Ora, quem vai modelar a paisagem, quem vai rasgar a paisagem, quem vai fazer com que os rios se aprofundam, os processos erosivos eles vão ocorrer de modo que vai permitir que a paisagem que antes plana agora seja movimentada, isso vai ser a água. Tá? À medida que a água cai, ela vai promover erosão
e vai rasgar a paisagem, tá? E vai modelar a paisagem. Então daí a gente vai ter o aprofundamento dos vales. Uma coisa interessante, essa água, ao ela infiltrar, ela não vai só contribuir para isso não. Bom, no solo aqui a gente tem íons, né? A gente tem sais, um sódio, um cálcio, um potássio, tá? E esses íons aqui, quando a gente num ambiente no qual a gente vai ter bastante água, tá? Precipitando, esses íons vai acontecer lixiviação, ou seja, eles vão ser do sistema, tá? Desse sistema aqui. Bom, isso é o intemperismo, tá? Isso é o intemperismo. Isso vai fazer com que esse manto gerado, tá? Esse solo, esse horizonte C, sejam horizontes já intemperizados, ou seja, com menos sódio, com menos cálcio, com menos potássio, tá? Com menos silício, ou seja, então, vou ficar tranquilo de falar nisso, porque na aula já foi falado, tá? Os minerais 2:1, eles vão perder uma sílica deles, né? E vão virar um mineral 1:1, que à medida que o tempo de biostasia, né, for se alargando, esses minerais 1:1, agora eles vão perder essa outra sílica e vai ficar apenas o óxido, tá? Gerando ambientes oxídicos, solos oxídicos, tá? Ricos em alumínio ou ricos em ferro. Tá joia? Bom, resistasia. Resistasia é o contrário. Na resistasia a gente tem momentos secos, tá? Nós temos momentos secos, no qual a gente vai ter, ao invés da gente desenvolver vales, a gente vai ter o desenvolvimento de pediplano, tá? E aquela paisagem que outrora ela era movimentada, agora esses vales vão ser entulhados de sedimento, tá? E a gente vai ter o desenvolvimento de uma paisagem plana, ou seja, um entulhamento dos vales. Bom, isso se desenvolve em ambientes de semiáridos, tá? Áridos. Então, a gente vai ter pouco desenvolvimento do manto de intemperismo. Na verdade, a gente vai ter uma erosão aqui, né? Como que esse solo aqui, que em um outro momento ele era mais desenvolvido, agora vai ficar menos desenvolvido através do processo erosivo. E a evolução dos solos vai fazer com que esses solos aqui se adaptem a uma nova condição climática, tá? Então agora, ao invés do sódio, tá? Ao invés do sódio ele ser lixiviado, o sódio ele vai se acumular, tá? Ao invés do cálcio ser lixiviado, o cálcio vai se acumular. Através do potássio ser lixiviado, o potássio vai se acumular. Claro que alguma lixiviação, alguma coisa vai ter, mas vai ser bem menor. Isso vai fazer com que os solos das regiões nordestes, grande parte dos solos do Nordeste brasileiro, principalmente das regiões semiárido indo para árido, das regiões áridas, daquelas regiões que chovem 700, 850 milímetros, 750 ou menos, tem um acúmulo de sais na superfície, tá? Sejam endurecidos, tem um acúmulo de sais. Vai ser comum também em ambientes de resistasia que a gente tem o desenvolvimento dessas linhas de pedras na superfície, tá? Que são chamados de pavimentos desérticos. Pavimentos desérticos, tá? Bom, então agora a gente vai ter o desenvolvimento de um pediplano. O intemperismo vai ser muito menor, tá? Os elementos químicos que antes eram lixiviados, agora alguns vão se acumular, tá?
O horizonte B ele vai ser menos espesso. Reparem que aqui eu fiz de propósito, tentei fazer um horizonte A um pouco mais desenvolvido, e aqui a gente tem um horizonte A quase inexistente, né? Mas ele existe, né? Na caatinga a gente vai chamar que a gente vai determinar, aliás, nomear esses horizontes como horizontes fracos, tá? Grande parte deles, horizontes A fracos. E mais para frente na disciplina de pedologia, que não é nessa, a gente vai ver o que é isso. Tá joia? Bom, então isso vai falar que a gente tem um ciclo de evolução, tá, no qual, ora, a paisagem está submetida a um clima mais úmido, ora está submetida a um clima mais seco, isso gerando formas diferentes. Tá? E quando a gente passa por um clima seco, não todas as formas do clima úmido vão ser apagadas. Às vezes a gente tem alguns relevos não adaptados às condições climáticas atuais, mostrando para a gente que aquela região já foi, por exemplo, um passado um pouco mais úmido. Tá? E vice-versa. Bom, vou pedir uma atividade, aliás, não vou pedir, vou passar para vocês uma atividade para reforçar um pouco isso que foi falado, tá? Eu vou pedir uma redação, tá? Sobre os aspectos e as diferenças das diferentes teorias geomorfológicas apresentadas. E aí eu vou sugerir o capítulo 7 do livro do Walter Cassetti, não, do Antônio Cristofoletti. Isso vocês conseguem achar em PDF na internet, tá? Eu achei hoje de manhã. Vocês digitando assim, vocês vão conseguir achar. Vai ser esse aqui, tá? E eu quero que vocês leiam também esse texto, A Construção da Geomorfologia do Brasil. Bom, também está disponível na internet. Se vocês digitarem apenas o título, vocês vão conseguir dar download nele. Tá joia? Bom, moçada, é isso. Alguma dúvida? A gente tem o grupo, tá? Eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas para o grupo, que aí eu respondo. Se eu respondendo para um, todos ficam sabendo do que foi falado, tá? Talvez a dúvida de um seja a dúvida dos demais. Tá joia? Então é isso aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Até mais.